Pare de querer ter tudo o tempo todo. Esse vídeo é um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o alerta, sobre a questão do consumo, como a gente tem enfrentado ele e como o consumo no geral está afetando o mundo, principalmente do ciclismo. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio e esse aqui é meu novo canal. Bom, esse canal é um canal novo, estou desenvolvendo ele há algum tempo já, porém eu estou tentando buscar um meio de falar um pouco mais do que eu quero aqui com vocês. A maioria já me conhece do perfil da escola, né? Escola para ciclistas, que tá uma coisa ligada à outra. Mas eu tinha uma necessidade grande de fazer um conteúdo diferente, onde eu pudesse falar um pouco mais abertamente e dar um pouco mais a minha opinião. Porque na escola eu tô um pouco mais atrelado ao meu trabalho, principalmente. Então esse canal é uma forma de meio que fugir disso. Eu vou entender um pouco mais disso com vocês depois. Mas agora eu queria realmente posicionar algumas coisas interessantes aqui sobre o universo do ciclismo e trazer isso para nossa vida cotidiana, nosso dia a dia. Porque esse canal vai ser um canal bem amplo, não vou falar só de ciclismo como um todo. O primeiro ponto é o seguinte: será que a gente realmente precisa desse consumo desenfreado que a gente vem vendo cada vez mais? E por que esse consumo ele tá tão acelerado assim? Por que as coisas estão acontecendo tão rápido? Vou tentar entender essas camadas aqui junto com vocês. Primeiro ponto que eu precisava trazer, chamar a atenção de vocês aqui, é a questão dos modelos das bicicletas, como eles têm evoluído. Atualmente a gente busca, né, através dos meios de consumo ver informações sobre equipamentos mais novos, equipamentos mais atuais. E a gente é todos os dias inundado, né, de novidades. Essa semana, inclusive, foi a semana da Eurobike lá na Europa, onde a gente viu a nova Fox Podium, por exemplo, né, que é uma suspensão invertida, que pesa menos do que a Fox 32, que é uma suspensão mais top, que tem várias coisas que ela vai ser melhor. E isso me acendeu um alerta onde eu quis então trazer esse vídeo, né, onde eu pensei então trazer essa ideia, sobre essa questão do consumo, porque hoje, né, trabalhando em uma loja, para mim pontuar, né? Atualmente eu sou gerente comercial de uma loja de bicicletas, uma bike shop. Além de trabalhar com marketing, né, que é uma parte que eu gosto bastante, vocês vão me ouvir falar bastante de marketing. Trabalho um pouco com administração, uma coisa tá atrelada à outra numa empresa pequena, né? Sou influenciador, não gosto muito de usar esse termo, até vou falar um pouco mais disso no futuro, né? Sou influenciador, sim, da Caloi atualmente, micro-influenciador então, e tenho o canal, né, que é a Escola para Ciclistas, onde eu faço análise de equipamento, um pouco mais de opinião e tudo mais. Então eu tô bem inserido nesse mercado e eu tenho visto que cada vez mais a gente tem buscado um consumo de maneira acelerada. Muitas vezes, né, trazendo modelos de bicicleta hoje como exemplo, né, modelos de bicicleta que são 2024/25, que é o ano que a gente está vivendo, elas são muito parecidas com os modelos 2021/2022. Por quê? Porque o mercado não evoluiu tão rápido nos últimos 2 anos. Nos últimos 4 anos a gente viu muita coisa chegando, mas também a gente viu muita empresa querendo empurrar nos ciclistas consumo. E isso é uma realidade que a gente vê, eu vejo então trabalhando nesse meio, cada vez mais acelerada. Se tu não tiver o melhor equipamento, se tu não tiver a melhor bike, tu não vai ser o melhor ciclista. Será mesmo que esse é o ponto? Como eu disse, né, a gente foi inundado por novidades nos últimos 3 a 4 anos, até pelo fato pandemia, que é um fator bem relevante na sociedade como um todo. De 2021 para cá, a gente viu então uma ascensão muito grande de ciclistas e, consequentemente, essa queda que acontece, né? Todo o produto ele tem esse ciclo de vida, né? Onde ele vai, depois ele tende a retornar. A gente viu muito lançamento, muita bicicleta chegando, muita novidade acontecendo. Eu peguei antes do Deore 12 velocidades lá, quando comecinho do Deore de 12, daí veio o Deore de 12, SLX, XT, e agora tá todo mundo indo por 12, aí veio o Kills, aí as e-bikes, daí os grupos eletrônicos, daí agora a gente tá nessa mistura de essa Kills nesse momento, né, Deore XT, já SLX não existe mais, estamos falando então em tendências de 2026 já, né, já pensando na Shimano Fest, que é o próximo grande evento que vai acontecer nesse meio, e aí tu vai ficar para trás, né? Porque daí tu não vai ter o melhor equipamento. Aí tu suou, batalhou, correu atrás, conseguiu comprar uma bicicleta boa, uma bicicleta de alumínio ou uma bicicleta de carbono com um grupo bom, mas já não é o melhor. Já não é mais o grupo mais top, já não é mais o grupo ideal para todo ciclista. E aí eu fico pensando, né? Será que a gente realmente precisa de tudo isso ou a gente está sendo empurrado para esse consumo desenfreado? E agora aqui eu vou até trazer um gancho, né, galera? Não só sobre o ciclismo, sobre outras áreas da vida, né? O exemplo base que a gente tem hoje são os aparelhos de telefone, né? Inclusive um ponto que eu gosto muito de tocar. Será que eu realmente preciso ter o iPhone, desculpem os leigos aí, mas o iPhone 16 Pro Max, eu acho que esse é o último modelo,
ou o iPhone 14 já é o suficiente para aquilo que eu faço, ou talvez eu nem precise de um iPhone. Então, essa é uma pergunta que muitas vezes eu me faço, né? Isso a gente pode traduzir em várias coisas da vida, tá? Tô falando aqui de bicicleta, tô falando de telefone, mas vamos falar de computador, notebook, por exemplo, né? Se tu não tiver o ultraprocessador Core i5, tu não tá com o melhor computador do mundo e aquele computador que tu tem já não serve mais para nada. Será que realmente a gente precisa de tanta capacidade de processamento assim para poder acessar a internet e mexer em 1 ou 2 planilhas do Excel? Será que a gente precisa de um iPhone 16 Pro Max para filmar as nossas vidas e nos tornar grandes blogueiros e influenciadores digitais, one person business e toda essa bobagem? Eu sei que é contraditório eu entrar nesse assunto porque eu tenho um canal onde eu faço análises de equipamento. Mas existem 2 caminhos que eu enxergo aqui. O primeiro, óbvio, que é o caminho do business, né? O caminho dos negócios. O canal existe por um motivo, né, galera? Não tem como eu ser hipócrita de dizer que ele não tem função direta relacionada à parte da venda. Isso é um fato. Ele auxilia e esse auxílio, ele gera conteúdo. E esse conteúdo, uma prova social que acaba fazendo relação e aí eu tenho os meus patrocinadores. Ponto. Isso é fato verídico, não tem como negar. O outro ponto, o outro lado, é que além do business, né, além de trabalhar com essa parte do comércio, a gente, quando eu falo a gente, falei a equipe, né, não é só eu busco, então, representando esse canal, ser fidedigno com vocês na hora de fazer a análise. E aí eu já tenho vários vídeos onde eu falo isso, né? Não existe o melhor equipamento, existe o equipamento que mais se adequa ao teu uso. Eu acho que esse é o ponto base. Esse vídeo, esse que eu tô gravando agora, ele vem logo depois de um outro vídeo que eu gravei essa semana na escola, onde eu falo a respeito das bikes de carbono e por que os preços das bicicletas de carbono caíram tanto. Fazendo um recorte bem rápido, um modelo em específico que eu citei no vídeo, né, a Agile Pro, que era uma bike que eu tive em 2022, se eu não me engano, ela chegou a custar 30 mil reais, tá? Chegou a custar 30 mil reais. Nessa semana a gente comercializou essa bicicleta na faixa de 15 mil reais, a mesma bicicleta, exatamente o mesmo modelo de bicicleta. Notem, estou falando de 50% de redução no preço dessa bicicleta em menos de 2 anos. Não estou falando de pouco valor, estou falando de 15 mil reais. Cara, 15 mil reais é o valor de um carro popular no Brasil. Popular que eu digo, um carro barato, né? Vamos lá, 30 mil reais. Cara, o meu carro vale 30 mil reais. Será que realmente eu preciso de uma bike de 30 mil reais? Ou o mercado estava me testando para ver se eu realmente tinha capacidade de endividamento para comprar uma bicicleta de 30 mil reais que eu não ia usar para uma situação que eu não precisava dela? E eu paguei esses 30 mil reais no momento como um ciclista influenciado por, sei lá, N motivos? Ou será que o preço de mercado dela é realmente 15 mil reais e a gente estava sendo trouxa pagando muito mais caro no momento de pandemia, onde faltou um monte de coisa no mercado e a gente estava buscando de maneira desenfreada preencher esse vazio que a gente vive atualmente? Complexo, né? Eu sei, um pouco complexo. Talvez esse canal seja exatamente por isso. Esse canal é uma forma que eu tenho de expressar um pouco daquilo que eu sinto que muitas vezes eu não vou poder falar lá no outro canal, porque, bom, eu tenho um compromisso, né? Eu não posso simplesmente sair agindo da maneira que eu acho, porque existe uma questão de correlação com o trabalho e, segundo, com relação com o respeito, né? Afinal de contas, as marcas estão lá e elas esperam um posicionamento adequado da minha parte. Aqui já é outra pegada, né? Aqui eu pretendo falar um pouco mais do meu lifestyle, pretendo fazer blogs ou vlogs, eu não sei. Pretendo mostrar, além do ciclismo, que é uma coisa que é meio que impossível descolar de mim, mas o trekking, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu ando de moto, então gosto também dessa parte, gosto bastante desse conteúdo. Parte de administração, parte de marketing, que está muito em alta atualmente, tá uma bolha até meio perigosa nesse momento, que tá todo mundo querendo ser influenciador, e eu sempre digo que influenciador é o meu ovo. E cara, se tu não gostar de alguma das coisas que eu vou dizer nesse canal, foda-se, eu não quero ter audiência gigante, eu não quero ser um mega e ultra influenciador, eu quero realmente botar pra fora aquilo que eu sinto. Esse consumo desenfreado, cara, ele vai muito contra aquilo que eu acredito que é necessário pro ser humano ser feliz, porque basicamente é aquilo que a maior parte das pessoas fazem. Correr, quando chega lá no final, se frustra, viu que não era aquilo e quer partir pra outra coisa. Eu vejo muito isso. Isso é um problema, isso é realmente um caso que pode ser até mesmo grave se a gente for analisar por uma outra ótica. Trouxe todo um problema aqui? Trouxe toda uma análise num primeiro, segundo, terceiro vídeo. Esse canal é bem novo, né? Então tem muita coisa para acontecer aqui ainda. E eu sei que pode parecer estranho, mas era importante que eu trouxesse tudo isso para alertar um ponto que eu acho muito importante. Cara, ter o melhor equipamento faz a diferença? É bom, é gostoso tu poder andar com uma bicicleta bacana, é bom tu ter a experiência de ter uma Fox na dianteira, de saber o que é um grupo XT, de ter um iPhone 13 Pro Max, de ter um ultra processador quad-core i5, não sei o que. É show. Se tu merece, se tu trabalhou, se tu gosta daquilo, se é teu hobby, bacana. Mas não caia na armadilha de achar que é necessário ter isso para poder ser feliz.
Porque aí sim, aí aqui a gente começa a entender um outro ponto. Eu não tô nem falando daquela vibe totalmente desprendida de dinheiro, do minimalismo, que tá um pouco em alta também, mas também não tô falando de ser um consumista extremo que vai comprar tudo do bom e do melhor e tá sempre correndo atrás da máquina para nunca conseguir ter aquilo que realmente faz feliz. Muitas vezes, os momentos mais simples são os mais completos que a gente vive. E isso é uma vivência que eu tenho, é uma experiência minha. Atualmente, né, com a prática do trekking, muitas vezes eu fui para lugares inabitados, né, lugares afastados da sociedade, afastados de outras pessoas, sem internet, sem barulho, sem conexão. E caras, eu posso dizer uma coisa para vocês. É muito bom desligar de vez em quando. Eu gosto da vida corrida, eu gosto da vida agitada, eu gosto de estar fazendo diversas coisas e vocês vão ver isso nesse canal. Tô sempre tentando correr atrás da máquina e fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tento muitas vezes me policiar e olhar de fora dessa bolha, porque o nosso consumo hoje, ele é algo preocupante. Então a mensagem, basicamente, ela é essa, né? Se você está pensando em entrar cada vez mais a fundo em um determinado nicho, que seja o ciclismo, que seja o trekking, que seja o motociclismo, que seja comprar um equipamento de última linha, que seja montar um setup, que é uma coisa que está em alta atualmente, estou pesquisando um pouco sobre esse assunto, vá com cuidado. Dê valor para aquilo que você realmente está conquistando e perceba que a gente tem que usar as ferramentas e aproveitar os momentos que a gente tem com elas, mas elas não são o centro da nossa vida. Atingir certos resultados estão muito mais atrelados a benefícios próprios do que realmente a ter coisas. A gente tem que usar as coisas, a gente tem que amar as pessoas. Isso é uma frase bem clichê, mas é uma frase que faz muito sentido. Eu, particularmente, como eu disse, gosto de ter equipamentos bons, gosto. Mas eu não acredito que esse consumo desenfreado vai nos levar a um bom lugar. Talvez isso seja só uma insatisfação da minha parte, talvez isso seja uma insatisfação da sua parte também, talvez você note que isso está acontecendo cada vez mais. Talvez aqui a gente comece a construir essa comunidade, talvez esse canal seja algo que faz sentido. Se vai fazer sentido, bom, espero que você seja bem-vindo. É canal novo, como eu disse, deve ter pouca gente assistindo por enquanto, então se inscreve, ativa as notificações, se faz sentido para ti, se tu quer ver mais esse tipo de assunto. Vai ter muito esse talking head aqui, vai ter muito essa troca de imagem com a câmera aqui. Vai ter vlog também, vai ter meus dias a dia, né? Eu gosto de mostrar um pouco das minhas trips, algumas coisas que eu faço, mas vai ter bastante esses soco na cara, assim, sabe? Esse pé na porta e soco na cara, literalmente, assim, pra gente parar pra refletir um pouquinho, né? Vamos pensar um pouco antes de agir que nem gado, né? Vamos pensar um pouquinho antes de fazer as coisas, vamos pensar um pouquinho antes de sair gastando de uma maneira exagerada, provando pra pessoas que a gente não gosta, coisas que a gente não é, comprando coisas que a gente não precisa, né, galera? Porque eu acho que esse é o ponto. Bom, é muito importante que se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui, deixa o seu like, se inscreve, quiser seguir também no Instagram, lá eu mostro um pouco do meu dia a dia e tudo mais. E esse canal, ele tá atrelado à escola indiretamente, mas ele não é escola, tá? Esse canal é o canal do Cássio e por enquanto é canal do Cássio. No futuro eu vou pensar no nome melhor, porque esse nome tá meio bosta, mas eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Certo, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O vídeo de hoje era isso. Valeu e até uma próxima.